promulgou através do próprio presidente da República o dia do jejum. Então eu tomei posse dessa bênção, porque eu tenho certeza que o mover de Deus que está por acontecer na nossa nação e em tantas outras nações que estão também nesse engajamento, nós vamos receber aqui no Japão. Amém. Porque aquele que sai andando e chorando enquanto semeia, nós lemos o texto, então eu estou andando com eles estão chorando lá, eu estou andando junto, eu estou chorando o mesmo choro que eles, meu irmão, eu estou no mesmo clamor, eu estou no mesmo sacrifício, porque na hora que a glória descer, não vai escolher território, viu? Só vai escolher o coração que está compungido e contrito, porque Deus não desprezará, diz a palavra. Então, se você tiver essa direção de Deus, entra nesse jejum hoje, tira um tempo dos 2 períodos ainda que haverão, né? Tarde e noite, escolha um deles e entregue para o Senhor, dedique ao Senhor como jejum. Eu tenho certeza que nós vamos ver nesses dias algo acontecer, porque quando uma nação se levanta para fazer jejum e orar, meu irmão, a coisa é grande, não é pouca não, que toca o coração de Deus. E é por isso também que foi dos céus esse nosso planejamento. Para quem esteve aqui nas reuniões de planejamento do ano, nós estávamos já dedicados, né, no planejamento, 7 dias de adoração antes da Páscoa, né, até a Páscoa. E aí culminou toda essa situação no mundo, e aí nós dissemos, foi de Deus, né? Porque era essa hora no relógio de Deus, né? No tempo eterno de Deus, isso já era para ter acontecido. Então, a partir de amanhã, quero chamar todos vocês. É um sacrifício? Vai ser um sacrifício? Sim, mas Deus ama que nós nos sacrifiquemos por amor a Ele. Amém. Então eu sei que você vai trabalhar, mas se você trabalhar com essa perspectiva de que à noite você vai chegar aqui e você vai orar, você vai clamar, você vai adorar a Deus, nós vamos cantar ao Senhor, nós vamos adorar a Deus, e o Senhor vai fazer uma obra especial pelas nações, porque esse jejum que nós estamos proclamando nesses 7 dias agora, a partir dessa semana, indo até domingo que vem, na Páscoa, eu tenho certeza que vai causar um reboliço na nossa nação, nas nações que estão aí sofrendo com questão de coronavírus, porque a igreja precisa se mover. E o jeito da igreja se mover não é falando, é fazendo, é agindo. Então, se há um momento crucial para a gente agir em jejum, clamor e adoração, é agora, é antes da Páscoa. E deixa eu te deixar uma coisa para você essa semana investigar. Tente investigar todos os eventos de Páscoa que foram registrados ao longo da história da nação de Israel, e você vai ver que sempre antecedendo a Páscoa, tinha um evento que Deus chamava a nação para consagração, para adoração, para clamor, e logo depois desse evento, acontecia um evento sobrenatural. Eu posso te dar como exemplo a saída do povo de Israel do Egito, que eles saíram exatamente na Páscoa do Senhor, quando na libertação do Egito para a terra prometida. E daí você pode pesquisar na Bíblia todos os eventos lindos que Deus chamou o povo para se aprumar com Ele, se alinhar com Ele. E eu tenho certeza que essa história, você vai participar desse episódio da história do Atos 29, nesse tempo, em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém. Em nome de Jesus, nós vamos escrever uma parte da história da igreja cristã. Lá se ouvia uma igreja pequenininha, lá que movimentou-se, e levou uma nação inteira a jejuar, e adorar, e aclamar, e o Senhor fez uma grande obra. Eu creio nisso. Quantos creem? Está ligado na terra, está ligado no céu. Então estou contando com você, a partir de amanhã, às noites, a partir das 21 horas, e no sábado às 20 e no domingo às 10 aqui, nós vamos celebrar esses 7 dias de adoração e intercessão. E faz virar notícia, porque eu tenho certeza que isso também aquece o coração de alguns crentes que estão aí um pouco oprimidos com essa coisa de notícia, fecha ou não fecha igreja e tudo mais, né? Então vamos orar? Vamos colocar a nossa vida, o nosso coração diante de Deus agora? Pai, em nome de Jesus, nós queremos receber a Tua notícia. Qual é a Tua notícia para nós? Qual é a boa nova que o Senhor tem para nos revelar como igreja?
Nós estamos diante da tua mesa, Senhor. A tua mesa que é também símbolo de relacionamento. E nós queremos nos relacionar com o Senhor nesta manhã, através da meditação na tua palavra. Revela-nos todas as coisas. Nós não queremos apenas informação, nós queremos a revelação da tua palavra. E nós oramos, Pai, quedados aos teus pés, com o nosso coração curvado, reconhecendo a tua soberania, reconhecendo o teu poder nessa casa de oração, reconhecendo a tua graça e grande misericórdia. E nós oramos pelas nações agora, Senhor, nos ajuntando nesse tempo de jejum com a nossa nação brasileira, colocando a nossa vida diante de Ti, para que o Senhor nos encontre aqui no Japão, mas também encontre a nação brasileira, encontre, Senhor, ao redor do mundo todas as nações, porque não há nenhuma nação no planeta que não esteja hoje sobre esse efeito de vírus Covid-19. E nós oramos, Senhor, para que a marca que fique no nosso coração e na nossa mente não seja a marca da informação dos jornais, das mídias ou das pessoas que estão sobre efeito do medo, mas que a tua palavra encorajadora, a tua palavra que move céus e terra, a tua palavra que não volta vazia, a tua palavra que libera cura, libera ressurreição, venha sobre nós nessa manhã, venha sobre nós ao longo dessa semana, esteja conosco nessa semana de jejum e de oração, Senhor, que a tua igreja está proclamando. Nós, Senhor, em nome de Jesus, dedicamos a nossa vida ao Senhor, para que o Senhor se manifeste, não em prol apenas da nossa vida particular, da nossa igreja, mas de todas as nações, de todas as nações. E nós oramos, Pai, com fé, porque sabemos que o Senhor nos ouve. E se sabemos que o Senhor nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, podemos declarar que já recebemos os pedidos que fazemos ao Senhor. Toca na saúde desse meu irmão, dessa minha irmã, toca na saúde desses seus familiares. Senhor, proteja essas famílias, proteja essas crianças e não deixa o Japão parar, Senhor. Nós oramos, não deixa o Japão parar. Nós oramos para que em breve as nações também voltem a funcionar plenamente. Porque o Senhor ama um povo que trabalha, um povo que tem autonomia, um povo que pode progredir. E nós oramos, Pai, para que neste tempo de paralisação do mundo, que nós descobramos o Teu propósito com tudo isso. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Glória a Deus. Pode aplaudir ao Senhor, Ele merece. Na honra, na glória, o louvor seja dado ao Senhor. Meu irmão, hoje nós vamos meditar numa palavra que está no livro, ou na epístola de Tiago, no capítulo de número 4, no versículo de número 8. Epístola de Tiago, no capítulo de número 4, versículo de número 8. E você pode ver o tema aí dessa mensagem de hoje, que quer queimar o teu coração, que quer fazer a sua mente intrigada, questionando fazendo essa questão. Porque Deus parou o mundo, ou porque Deus fez o mundo parar. Eu fiquei tentado a colocar assim: você não para, Deus te para. Então a gente precisa refletir, por que Deus parou o mundo? Por que Deus fez o mundo parar? Gente, o mundo é de Deus, correto? Amém. Como nós vimos na semana passada. Mas você acha que Ele quer ver um mundo parado sem razão? Não, Deus faz tudo de propósito. Tudo com propósito. Então vamos meditar nessas escrituras aqui. Versículo 8, só o versículo 8 por enquanto. Cheguem perto de Deus, e Ele se chegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Vamos ler todos juntos, ainda que as versões são um pouco diferentes. Vamos ler todo mundo aqui, ó, na tela. Cheguem perto de Deus, e Ele se achegará a vocês. Limpem as mãos, pecadores, e vocês que são indecisos, purifiquem o coração. Amém, queridos? Podem assentar. Aleluia, glória a Deus por essa palavra. Sem dúvida,
sem dúvida alguma, estamos vivendo dias em que Deus permitiu o mundo literalmente parar. A gente está vendo, cada semana que passa, um país vai fechando fronteira, vai parando, vai se confinando, vai se isolando, com exceção de alguns países, como o Japão. Eu não creio que esse Covid-19 foi ele quem enviou. Eu não creio que Deus enviou, porque está matando muita gente. Ao longo da Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você vê Deus dizendo que não tem prazer na morte do pecador, mas em que ele se converta dos seus maus caminhos e viva. Mas Deus é soberano para utilizar-se de um evento que ele sabe que vai acontecer, ele não pode interferir, por conta da decisão do homem, por conta do pecado no meio da humanidade, e ele usa esse fato que já está por acontecer para contribuir com o seu propósito, que é, obviamente, chamar a atenção daqueles que estão longe de Deus e daqueles que estão perto de Deus. Então, os que estão longe para se aproximar e os que estão perto para se aprofundar, para se fincar, para se enraizar. Então, ele ama tanto a humanidade que é uma pergunta, se ele parou o mundo, por qual razão? Então, ele ama tanto a humanidade que não deseja vê-la sofrendo mais do que, sem perceber, está sofrendo, gente. A humanidade está sofrendo. Então Deus, como que um pai, que é muito cuidadoso e amoroso por um filho amado, que sabe, este pai, que o filho está correndo risco, porque ao sair para o mundo, está sendo influenciado, está sendo levado para um mau caminho. O que o pai faz? Mantém ele em casa. Vem cá. Fica aqui em casa, você não vai sair não. Vocês já passaram por isso? Eu já passei por isso. Meu pai usava uma expressão que era até engraçada, né? Esses bandoleiros. Né? Nosso Deus. Eu só vim saber do significado dessa palavra depois que me tornei adulto. Bandoleiro é aqueles camaradas que pegam o bandolim e ficam tocando a boemia, né? Então, bandoleiro. Então, essa gente que não tem, né, muita educação, enfim. E ele me tem cara dentro de casa, não vai sair não, vai ficar aqui. E eu, particularmente, quando jovem, assim como você, não entendia. Eu ficava bravo. Eu ficava na pele, né? Não ficava nem na cara, eu ficava na pele. E aí, a gente entende, depois que amadurece, que o pai que ama, cuida. E cuidado também tem a ver, muitas vezes, com cerceamento de algumas autonomias. Então o pai cerceou a autonomia da humanidade para dizer: eu amo vocês estão em que caminho? Caminho de morte vocês estão. Vamos parar um pouco para pensar o que vocês estão fazendo com família, vocês estão fazendo com pessoas, vocês estão fazendo com talento, com os dons que eu dei a vocês, vocês estão fazendo com a vida que eu dei a vocês. Vocês estão confundindo tudo, então vamos parar um pouquinho. Então o amor de Deus faz a gente refletir no perigo que a gente está correndo, no desperdício que a gente está tendo de tempo, de saúde, de vida, de dons, de talentos, de oportunidades, portanto. É ou não é, pessoal? Sim. Se você não enxergar assim, você vai enxergar Deus como um Deus sanguinário, como um Deus que não está nem aí para nada, quer matar e quer brincar com a gente e quer fazer da gente um bando de marionete, né? Não é isso não, Deus ama. Deus, ele sabe o perigo que nós estamos correndo e por isso ele está agindo assim com as nações, porque parados a gente consegue pensar no que fez. Esse dia eu estava falando até no núcleo, rapaz, se tinha um carteiro em matéria de escola, era eu. E eu não passei assim, né? Não passei ileso das professoras da minha geração. As professoras da minha geração tinham autorização dos pais para bater nos alunos, né? Tinha ou não tinha, gente? Tinha. Você que é da minha geração até anterior, falava assim: meu Deus, a professora batia nos alunos, dava umas passinhas de vez em quando lá. E o fato é que eu peguei uma professora, a mais boazinha, ela fazia assim, falava: você está conversando? Quem mandou você conversar? Vem cá, você está fazendo o quê? Você está achando o quê da vida? Vem cá, vai para aquela quina lá, ó, e põe o teu nariz lá naquela quina da parede lá. E você vai ficar até o final da aula. Só que a aula de primeira, segunda, terceira e quarta série eram 4 horas com a mesma professora. Então, se nos primeiros minutos você fosse pego conversando ou fazendo alguma coisa lá que ousasse contrariar a autoridade da professora, a professora mandava você levantar e ia lá no canto da parede e ficava até o final da aula. Não podia nem sair pro recreio, né?
Então, às vezes eu falava assim, meu Deus, que absurdo me deixar aqui olhando para essa parede. E eu só ouvia os cochichos, as risadinhas dos companheiros. Ah, se lascou, né? E o fato é que hoje a gente compreende que a professora queria fazer, não era expor a gente, mas era botar a gente para pensar. Então, quando a gente é cerceado numa liberdade, Deus está mandando um recado. Você precisa pensar, você precisa refletir o que você está fazendo com a autonomia que eu te dei, com a liberdade que eu te dei, porque a tua liberdade, ela tem um limite. Então, quando ela ultrapassa esse limite, está infringindo a liberdade do outro. O mundo está assim, gente, o mundo está sem parâmetro, o mundo está sem critério. As nações estão a ponto de ter uma terceira guerra mundial. Eu tenho certeza que Deus, antecipando-se aos fatos, como Ele é poderoso, onisciente, Ele sabia que mais algum tempo já ia ter uma outra guerra aí. Para você ter uma base, houve uma estatística no ano passado, ano de 2019, entre o exército americano, com todos os soldados americanos, se eles acreditavam que ia ter uma guerra entre Estados Unidos e a Ásia, né? Mais precisamente a China, com os seus aliados, Rússia, Coreia do Norte e tudo mais. 80% dos soldados já estavam se preparando para isso. Entende o que Deus está fazendo? Deus está parando o mundo para fazer eles pensar. Se a gente começar a se degladiar, vai todo mundo morrer, não vai sobrar ninguém. Então, no mínimo é para isso, mas muito além disso está o nível espiritual. Ainda uma outra pergunta que deve ser feita nesse cenário todo: por que Deus parou o mundo e não parou o Japão? Por que Deus parou o mundo e não parou alguns países? Por exemplo, que eu soube hoje, a Turquia também não parou. Istambul, capital da Turquia, está vivendo, está andando, está funcionando como se nada tivesse acontecido. Assim como o Japão. Então por que Deus não parou esses países? Ah, porque eles são melhores, pastor, porque eles são mais desenvolvidos. A cabeça dos caras já está tudo alinhado com o Senhor. Que nada. Eu chego a pensar que se Ele isolasse a gente morreria mais rápido. E a gente não morreria pelo Covid, a gente morreria de conflito. Estão entendendo o que eu quero dizer? Porque nós estamos numa situação tão, digamos, aparentemente suficiente, que é tendência de um país como o Japão, de primeiro mundo, que tem recurso, que tem, enfim, tem história, não precisa de Deus. Então as pessoas já estão afastadas de Deus há muito tempo. Se elas fossem colocadas em clausura para entender o processo que Deus quer ensiná-las, elas se matariam. Elas entrariam num turbilhão conflitante que elas não teriam outra saída. Então nós veríamos um número absurdo de suicídios nesse país. Então Deus está tendo misericórdia da nação japonesa. Deus está tendo misericórdia da nação, por exemplo, turca. Porque também lá é assim, está muito longe de Deus. E se coloca pessoas depressivas em confinamento, o que elas vão fazer? Se matam. Elas não cabem da vida. Então, por essa razão, Deus está deixando o povo livre. Mas Ele precisa usar um instrumento chamado igreja. Amém. Para ajudar essas pessoas a perceberem que elas estão num estado ainda pior do que as nações que estão afetadas por coronavírus. De uma maneira alarmante. Porque aqui nós estamos sendo afetados, embora não estejamos em isolamento. Então eu estou chamando a sua atenção como igreja para fazer essa pergunta a você de um outro prisma, de uma outra perspectiva. Lá fora, as pessoas devem dizer: por que Deus parou o mundo? Aqui é porque Deus não me parou. Por que Deus não parou a igreja aqui? Por que Deus não deixou com que nós fôssemos isolados, mas estivéssemos, né? Bonito, né? Estivéssemos, a professora de português lá e aqui, né? E já iam me passar a faca no pescoço, né? Então, estivéssemos aqui a fim de chamar a atenção para as coisas de Deus, porque somos igreja, gente. Aleluia. Somos igreja. Amém. Somos como cidadãos da região celestial. Nós não somos desse mundo. Então o Senhor está nos chamando para olhar da perspectiva espiritual.
E da perspectiva espiritual, que não tem muito a ver com o mundo, onde é que Deus quer que nós olhemos? Numa época trágica, numa época desesperadora, numa época em que morte está sendo falada assim abertamente, sem nenhuma restrição. Onde é que nós precisamos colocar a nossa vista? Obviamente, para você que talvez não se lembre, a volta de Jesus. Amém. Nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Aleluia. E se nós estamos próximos da volta de Jesus, nós precisamos pregar o Evangelho. Aleluia. Nós precisamos anunciar os feitos, os grandes feitos do amor de Deus através de Jesus Cristo. Mas mais do que isso, nós precisamos também cuidar da nossa vida, porque o exemplo da nossa vida é que vai convencer aquelas pessoas lá fora de que esse Jesus ama-nos de fato e de que ele tem um propósito de levar a sua igreja para morar com ele eternamente nos céus. Então, por isso é que eu chego à conclusão que Deus está tendo misericórdia da igreja e dando a ela tempo para se voltar a Deus, arrepender-se de sua negligência e alinhar-se à sua vontade para então servir como referência para aqueles que estão longe de Deus. Então, por que Deus deixou a gente livre? Por que Deus não nos parou? Para servirmos de referência para a gente que está longe de Deus e que não pode ser confinada, porque do contrário vai se matar, a morte deles vai ser acelerada. Então Deus está nos avisando do perigo que todos estamos correndo. E não é do Covid que eu estou falando agora. Agora eu estou falando da vinda do Senhor. Da gente ficar no mundo tenebroso, sem o Espírito Santo, sem a graça de Deus, sem acesso a culto, sem acesso às coisas de Deus, de uma maneira muito, como a gente tem muito fácil nos nossos dias. Então Deus está chamando a minha e a sua atenção, para não sermos pegos de surpresa, e o fato ainda pior, de que aquele a quem muito é dado, muito lhe será cobrado. Nos pegar também, acontecer conosco. Então eu vou levar você para esse texto, e eu quero discorrer sobre esse anúncio de Jesus em Lucas capítulo de número 12, e nós vamos começar a ler do versículo 35. Diz assim a palavra de Deus, Jesus falando, hein? Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que, quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa, ou se assentem à mesa, e virá servi-los, mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada. Felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Entendam, porém, isso: se o dono da casa soubesse que hora viria o ladrão, não permitiria que a sua casa fosse arrombada. Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Pedro perguntou: Senhor, estás contando esta parábola para nós ou para todos? Foi esse trecho que me chamou a atenção. O Senhor parou o mundo por causa deles ou por causa de nós? E aí eu continuo o texto aqui, o Senhor, usando as palavras do Senhor Jesus. Diz assim: o Senhor respondeu: quem é, pois, o administrador fiel e sensato, a quem seu Senhor encarrega dos seus servos, para lhes dar sua porção e alimento no devido tempo? Feliz o servo a quem o Senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo diga a si mesmo: meu senhor se demora a voltar. E então comece a bater nos servos e nas servas, a comer, a beber e a embriagar-se. O senhor daquele servo virá num dia em que ele não o espera, e numa hora que não sabe, e o punirá severamente, e lhe dará um lugar com os infiéis. Aquele servo que conhece a vontade de seu Senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites, ou uma punição, ou um castigo. Mas aquele que não a conhece e pratica coisas merecedoras de castigo, receberá poucos açoites. A quem muito foi dado, muito será
exigido. E a quem muito foi confiado, muito mais será pedido. Então, Jesus está aqui dando uma resposta a Pedro, que aqueles que estão lá fora sem conhecer, porque eles não se aproximaram, visto os sinais das suas maravilhas, das maravilhas de Deus, que foram lhes dado, eles receberão uma punição por estarem afastados de Deus, vão receber aquilo que semearam. Agora nós, como igreja, irmão, que estamos tendo ao longo de todos esses anos entendimento, nós temos tido o Espírito Santo para nos convencer, as Sagradas Escrituras para nos orientar, e se nós cruzarmos os braços agora, e acharmos que é responsabilidade de Deus cuidar desse povo, e não orarmos, não jejuarmos, não buscarmos o Senhor, não nos aprimorarmos em servir o Senhor e a sua vontade, nós podemos ser pegos de surpresa a qualquer hora dessa, e o pior, sermos cobrados muito mais do que aqueles que estão lá fora. Eu não quero colocar peso sobre você, mas a palavra aqui é profética. Vocês estão entendendo que é uma palavra profética? E palavra profética não pede perdão a ninguém e não pede com licença a ninguém. É uma palavra de confronto mesmo para nós, para que a gente aproveite esse tempo e venha para a casa de Deus, como dizia a nossa preciosa irmã, que agora há pouco, a nossa irmã Diaconisa Tereza, chorando, dizendo, nós não podíamos ir à igreja, nós sequer podíamos sair de casa, e hoje estar aqui é muita emoção para mim, porque eu tenho certeza que aqueles que estão em casa, estavam desejosos de estar no nosso lugar, estariam festejando talvez ainda mais, estariam pulando, dançando aqui na presença de Deus. Então nós precisamos ter essa consciência de que o que Deus está nos dando é um privilégio de escrevermos essa etapa da história da igreja de uma maneira apenas sendo vigilantes, irmãos. Amém, Jesus. Voltando os nossos olhos para o Senhor e para a sua vontade. E é por isso que eu me lembrei de Tiago, porque a epístola de Tiago estava num mesclado de situações. Os judeus estavam se convertendo, e por conta da conversão a Jesus que era desconsiderado pelos seus, como diz João capítulo 1, versículo 11, veio para os seus, mas os seus o rejeitaram. O próprio povo judeu rejeitou Jesus, sendo um judeu, porque não acreditavam que ele era o Filho do Deus vivo. Portanto, aqueles que se convertiam a Jesus eram perseguidos pelas suas famílias, pelos religiosos da época, e a pressão era tanta que eles começaram a se espalhar, a fugir, a não ficar propriamente em Jerusalém, porque Jerusalém era o ápice. E Tiago, esse Tiago que escreve a epístola, era o irmão de Jesus, que até a morte de Jesus não havia se convertido a ele, mas logo depois da sua morte, lá em 1 de Coríntios capítulo 15, diz que ele se tornou uma das referências cristãs na igreja de Jerusalém. Então Tiago praticamente se torna agora um comportor dessa mensagem. Vigia em dias de tribulação. Anotem o fato, prestem atenção para a questão de que o Senhor, diante das pressões, faz eclodir exatamente o que tem dentro da nossa essência, para que a gente enxergue o que precisa ser aprimorado, para que a gente note aquilo que nós podemos ser em Deus, melhorados. Porque se nós não aproveitarmos essa chance, o dia do Senhor está próximo, a vinda do Senhor está próxima. E aí ele vem detalhando do capítulo 1 até o capítulo 5, algumas posturas que estão muito associadas àqueles dias, aos judeus que estavam sendo perseguidos, os irmãos, os cristãos judeus naquela ocasião, e agora a igreja que está se vendo numa situação de pressão. Numa pressão, se fecha, se abre igreja, se reúne, se não reúne. O que faz a igreja? A igreja não pode evangelizar na rua, a igreja não pode fazer mais suas concentrações, então a igreja para e fica só chorando. Não! Agora a igreja precisa se reinventar. Agora a igreja precisa tomar alguns nichos que estava assim, fazendo pouco caso. Então hoje nós temos que usar as mídias sociais, hoje nós temos que usar outras situações que nos faça valer o poder da influência, gente. Porque se você não influenciar para que eles também notem que a vinda do Senhor está próxima, você passará a ser influenciado
por essas más notícias que correm aí. Então, observando esse texto do capítulo 4, versículo 8 de Tiago, voltemos para lá, porque esse texto eu observo como um resumo de toda a epístola. Cheguem-se a Deus e Deus achegará a vocês. Essa é uma primeira recomendação. Segunda, purifiquem, ou melhor, limpem as mãos, pecadores. E a terceira é indecisos, purifiquem o coração. Então, dentro dessas três situações que Tiago expõe nesse versículo 8 do capítulo 4, ele resume um montante de conselhos que compreende-se do capítulo 1 até o capítulo 4, e nós vamos observar aqui a forma como o Tiago chama-nos para a gente observar esse tempo, para aumentarmos o nosso nível de vigilância, aumentarmos o nosso nível de relacionamento com Deus, para que nós reconheçamos e tenhamos percepção do que Deus está fazendo e qual é o propósito dele, para que a nossa vida esteja alinhada com esse propósito. E aí a vinda do Senhor não vai ser uma surpresa para nós, vai ser um anseio para nós, amém, irmão? Aliás, você está aqui hoje diante da mesa, esperando até que ele volte, ele pode voltar hoje, aleluia! Eu creio nisso. Então vamos lá para Tiago capítulo 1, versículos 2 ao 4, porque Tiago diz: aproximem-se de Deus, cheguem perto de Deus. E esse achegar-se a Deus é ainda que em momentos difíceis. Porque nos momentos difíceis, qual que é a tendência humana? É correr para Deus ou correr de Deus? Muitas vezes é correr de Deus e fazer a sua própria vontade, e tomar uma decisão que não lhe cabe, que não é a melhor. Então, o apóstolo Tiago, a primeira recomendação: acheguem-se a Deus, aprofundem-se no relacionamento com Deus, porque Deus está pronto para se achegar a vocês. Deus está pronto a corresponder o anseio de vocês, se vocês buscarem firmemente a Deus. Então, Tiago capítulo 1, versos 2 ao 4, vamos ler. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa, ação firme, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem que falte a vocês coisa alguma ou nada. Então, diante da prova, diante da surpresa desagradável, diante da má notícia, eu preciso correr para Deus. Eu não tenho que correr de Deus, eu não tenho que correr em direção à minha vontade, eu não tenho que correr em direção ao pecado, eu não tenho que correr em direção à informação humana, às notícias ruins, eu tenho que correr para Deus, amém? Põe isso no teu coração, para eu ficar preparado, para eu servir como referência de Deus, eu preciso continuar correndo para Deus e não de Deus. Amém, Jesus. Aleluia. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Amém. Porque concorda com aquilo que o salmista Davi, que vivia em drama, porque depois da sua, ainda na época de pastorzinho, um urso e um leão quiseram pegar as suas ovelhas e ele teve que enfrentar os dois, né? E quando ele diz lá, Saul que tinha matado o urso e o leão, lembra? Antes de enfrentar Golias. E depois que ele foi ungido pelo profeta Samuel como o separado para ser o futuro rei no lugar de Saul, ele praticamente passa a ser objeto da perseguição de Saul. Então a vida do Davi foi de drama em drama, né? E depois de muito drama em drama, passou a ser de glória em glória, né? Então, eu entendo que Davi pode também nos dar uma clareza de como é essa atitude, como deve ser essa atitude de achegar-se a Deus. Vamos para o Salmo de número 34. Salmo de número 34, você vai ver que ele está falando de um episódio que lhe aconteceu quando Saul o perseguia, e ele não tinha mais lugar para onde ir, porque Israel estava dominando todos os territórios da Palestina, da Jordânia,
da Cisjordânia, da Síria, do Líbano. Israel dominava tudo, estava tudo debaixo do poder de Saul. O único território que Saul ainda não dominava era a faixa de Gaza, que era a região da Palestina. A faixa de Gaza, né? Israel e a faixa de Gaza com os palestinos lá entram em clinch até hoje, né? Tem guerra até hoje. E ele corre para lá e vai para, digamos assim, para a proteção dos filisteus. Aí ele chega lá e ele se faz de doido, lembra? Você que está aí na maratona bíblica, quando você está na maratona bíblica aí, ainda bem que eu ia te dar um copo de água aqui, para você prosseguir, irmão. Parou? Atrasou? Continua, querido, não para, tá certo? Continua lendo a Bíblia porque o Senhor vai se revelar a você. Ok? Aí o que acontece? Ele vai para lá, se fingir louco e não morre. Mas imagina o temor daquele homem. Ele fora o que matou o herói dos filisteus, Golias. Ele arrancou a cabeça do Golias, que envergonhou a todos os filisteus. E agora ele pede ajuda para os filisteus. Olha só Deus. Colocou Davi numa situação dessa. E agora ele conta com a ajuda de Abimeleque? Não, ele conta com a ajuda do Senhor. Por isso que ele retrata no Salmo de número 34. E eu desafio você a fazer deste Salmo, essa semana, o seu livro de meditação. Porque tem tantas lições abençoadas. Eu quero extrair delas 3 versículos, 3 ou 4. O versículo de número 4 e depois o 17 até o 19. Vamos ler. Busquei o Senhor e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Então quem busca Deus, quem se achega a Deus, no mínimo vai ter a libertação dos seus temores. Os justos, agora o 17, os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Então aquele que se achega a Deus pelo menos em oração, vai ter a resposta dele, porque Deus nos ouve, está escrito na palavra e a Bíblia não mente. Se Deus nos ouve, Ele nos ouve quanto às nossas aflições. Então quando eu passo a Deus as minhas aflições, as minhas se tornam as dele. Então, como Ele não tem aflição, Ele pega o meu fardo que é pesado e troca com o dele que é leve. Então quando você se achega a Deus em oração, Ele te ouve e te livra das tribulações, do peso, da angústia, do não saber o que fazer, meu amado. Aleluia. Presta atenção na palavra. Aí continua o versículo 18. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salvos de espírito abatido. Um coração quebrantado e um espírito abatido, coração quebrantado, coração que reconhece a sua pequenez, a sua limitação e o seu pecado, a sua condição de afastamento de Deus. Meu irmão, se há alguma coisa que o Tiago está fazendo a gente prestar atenção, é que existem coisas na nossa vida que a gente pensa que nos aproxima de Deus, mas o fato é que nos atrasa a vida, nos afasta de Deus, nos afasta das suas revelações, nos afasta do seu querer, da sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Tudo que você sonha para a tua vida de bom está no centro da vontade de Deus. E deixa eu te dizer, tem coisas que você anda fazendo e anda dando muito tempo na sua vida que só estão te afastando de Deus. Verdade. E quando vocês ficam em silêncio, é porque Deus está falando. Aleluia. Amém. O justo passa, continua o versículo 19, o justo passa por muitas adversidades. E gente, quando a Bíblia põe esse advérbio de intensidade, é porque o negócio é brabo, né? E Jesus não errou quando ele disse, né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então quando ele diz tereis aflições, era para não desanimar os discípulos, viu? Porque a verdade é que eles teriam muitas aflições. Porque esse mundo é tenebroso, gente. Esse mundo está debaixo do governo de Satanás. Não espere nada bom desse mundo. Só espere a graça e a misericórdia de Deus nesse tempo. Amém, meu irmão? Porque Ele tem ricas misericórdias e infinita graça para nos alcançar. Os justos podem passar por muitas adversidades. Mas aí o final do versículo diz: mas o Senhor, aquele a quem nós estamos perto, aquele de quem nós dependemos, aquele com quem nós temos relacionamento,
livra de todas as suas tribulações. Ó, promessa abençoada, gente. Quando você tem isso no coração, você fala assim, agora eu vou. Não tenho, eu quero ir para Deus. Então por isso que eu e o Tiago, aqui usando a palavra do apóstolo Tiago, eu digo a você, vá para Deus. Amém. Todos os dias. Vai em oração, vai em jejum, vai em cânticos, salmos e hinos, hinos, cânticos, salmos espirituais, enfim, é o que diz Colossenses, capítulo 3. Vá, mude um pouco a sua rotina, irmão. Você só está do trabalho para casa, da casa do trabalho para casa, e no domingo da casa para a igreja, da igreja para casa. Muda isso. Você chega a Deus. Coloque o seu tempo nas mãos de Deus. Aleluia. O Senhor é o dono do tempo. Foi Ele quem criou o passado, o presente e o futuro. Consagra o teu tempo ao Senhor. Vá para o altar de Deus. Vá para o secreto de Deus. Não deixe de se achegar. Porque a promessa é, no meio da tribulação, no meio da provação, se você se achegar a Deus, Ele vai se achegar a você. Amém. Glória a Deus. Porque a provação não é por acaso, a provação é de propósito. Provação é uma grande oportunidade para a gente estar perto de Deus, conhecê-lo de forma íntima e marcante e amadurecer, ganhar paciência, perseverança, fazer com que nós cresçamos e não voltemos atrás. Aí a gente observa de novo o versículo 4, no versículo 8, a segunda parte que diz: limpem as mãos, pecadores. Porque depois de se achegar a Deus, meu irmão, perceba, você está em trevas, eu estou em trevas. Deus é a luz, Jesus é a luz do mundo, como Ele mesmo disse. Quando eu em trevas me aproximo da luz, o que acontece? Quem é que muda? A luz? A luz muda. Só o meu estado de trevas que aparece. Para ser exterminada, eu preciso reconhecer o estado de trevas. Então, quanto mais em trevas eu estou, mais desejo de me aproximar de Deus eu tenho. Para que Deus me revele aquilo que eu estou carregando de trevas e lance fora as trevas. Por isso é que o apóstolo Tiago usa o imperativo: limpem as vossas mãos. Porque não é Deus quem vai fazer isso. Acheguem-se, porque não é Deus que vai fazer isso. A primeira atitude tem que ser a nossa. Então limpem as vossas mãos, pecadores. Então Deus não se dá com o pecado. Isso já não é novidade para nós. Isaías capítulo de número 59, verso de número 2, diz lá que, 1 e 2. As mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, nem os olhos do Senhor agravados para que não possam ver. Mas os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus, para que Ele não vos ouça, para que Ele não tenha acesso a vocês, nem vocês a Ele. Então quem é que tem que tirar o pecado? O pecador. Deus dá chance de acolher o pecador, mas quem está nessa situação de pecado é que precisa dizer: eu reconheço o meu pecado, eu reconheço a minha situação de chagas, eu reconheço aquilo que eu estou fazendo que está fora da sua vontade. E aí vale lembrar, o que é pecado? A palavra pecado tem referência como errar o alvo, hamartia, errar o alvo. Então o alvo primário do homem é conhecimento de Deus, a vida de Deus. Por isso que ele diz: a árvore da vida você pode comer, mas a do lado, a do conhecimento do bem e do mal, você não coma não. O alvo, no centro, ele diz que a árvore da vida de Deus estava onde? No meio do jardim. Então imagina isso como alvo, era o alvo do homem. O homem tinha que ir certeiro naquela árvore, mas ele decide ir para a árvore do lado. Ele errou o alvo, ele saiu, portanto, da vontade de Deus. Então, o que é pecado, pastor? Tudo aquilo que contraria a vontade de Deus estabelecida pela palavra. Vamos repetir? O que é pecado? Pecado é tudo aquilo que contraria a vontade de Deus estabelecida na palavra, na Bíblia Sagrada. Porque hoje a gente está aí num relativismo só, né?
Então as pessoas olham para a palavra e a palavra diz, não é para fazer isso. Não, mas isso aqui seria só lá para o Velho Testamento, na época da lei, eu estou na época da graça. Ah, tudo bem, mas aí quando lê lá o Salmo 23, Senhor é o meu pastor e nada me faltará, deitar me faz, não perco espaço, né? Aí todo mundo quer a benção, né? Aí quando olha lá, por exemplo, para Deuteronômio 28, as bênçãos do Senhor são para mim, então onde eu colocar minha mão vai prosperar, e aí a gente canta, né? A gente dança, não é verdade? Então, o que vale no Velho Testamento também vale para o Novo, meu irmão. Em matéria de pecado, o pecado é o mesmo, não mudou nada, tá? Amém, meu irmão? Tá claro isso? Então, uma postura fora da palavra de Deus, uma postura que contrarie a vontade de Deus, que não estabeleça Deus como prioridade na nossa vida, é pecado. Você está fora da vontade de Deus. Então, observa aí, deixa o Espírito Santo falar o teu coração. Eu não tenho papel aqui de convencer você, e muito menos de te julgar. Então, eu quero que você tenha essa liberdade para dizer aonde é que eu estou precisando limpar as minhas mãos. Aliás, o termo limpar as mãos, por que associa-se com o pecado? Porque eu lavo a minha mão em casa, pastor, e isso não quer dizer que saia pecado lá, né? É óbvio que é uma figura de linguagem. E essa figura de linguagem nasceu com os sacerdotes. Por quê? Na tenda do tabernáculo, antes de qualquer ofício dentro da tenda, no santo lugar, no santíssimo lugar, onde estava a arca da aliança, que representava a própria presença de Deus com a sua glória, antes de qualquer sacerdote entrar naquela tenda, tinha uma grande bacia de bronze com água pura, água limpa, potável, que eles deveriam limpar as suas mãos. Tantas vezes quantas eram necessárias para eles entrarem, eles tinham que limpar as mãos, eles tinham que lavar as mãos e os pés. Então essa ideia de lavar as mãos e lavar os pés era para que, primeiro, evidenciasse pureza, evidenciasse uma limpeza que era da decisão humana, para entrar na glória de Deus, porque Deus é puro, Deus não precisa se limpar. Então nós, para termos relacionamento com Ele, precisamos estar na mesma condição que Ele, purificados, limpos, santos. Então o ato de lavar a mão reconhecia o pecador, reconhecia a necessidade dele se ajustar à vontade de Deus e, melhor, deixar o pecado sempre do lado de fora na relação entre o homem e Deus. Então o pecado sempre, porque por isso que a bacia não ficava lá dentro, a bacia ficava fora. Então eles lavavam fora. Então o pecado tem que ficar sempre fora, para que eu e você não tenhamos impedimento no nosso relacionamento diário com Deus, meu amado. Amém? Então eu quero fazer você lembrar disso, porque quando a gente nota essa palavra de Tiago, limpai as mãos, pecadores, ele está falando de uma vida alinhada com a vontade de Deus. E o que é que nós estamos buscando esse ano mesmo como tema para o nosso ano, gente? Tenho fome e sede da justiça de Deus, que nada mais quer dizer que alinhamento com a vontade de Deus, retidão com a vontade de Deus. Eu e vocês estamos buscando isso. Portanto, como é que a gente pode estar alinhado? Como é que a gente pode evidenciar que as nossas mãos, figuradamente, estão limpas, mas o nosso coração de fato alinhado com Deus? Primeiro, a prática da palavra. Vá para o capítulo 2 comigo agora, ou melhor, capítulo 1 ainda, no versículo 21 e 22. Capítulo 1 de Tiago, versos 21 e 22. A prática bíblica, ela é a forma, gente, é a forma instantânea para você ser lavado, porque a palavra lava, lembrando da palavra de Jesus ao lavar os pés dos discípulos, lembra? Quando Pedro disse, não vai lavar os meus pés. Aí Jesus disse, você não tem parte comigo então. Falou, não, tudo bem, Senhor, então lava o corpo todo. Falou, não, o corpo todo não, porque o corpo, você já foi lavado pela palavra. Então o pé é apenas para simbolizar que agora você tem que andar nesse caminho santo, no caminho da palavra, entende? Então, diante dessa perspectiva, Tiago capítulo 1, verso 21 e 22 diz assim, portanto, livrem-se de toda a impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, a qual é poderosa para salvá-los. Sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes,
enganando-vos a vós mesmos. Então, quando ele fala sobre impureza, ele está associando a prática da palavra. Então, se nós estamos figuradamente falando de lavagem, a água é a palavra, e a impureza, então, é limpa pela água da palavra, e não a palavra conceitual. Precisa ser prática, entende? Amém. É você ouvir aqui, e dali a pouco você não entrar no teu carro e já começar a quebrar o pau com a tua esposa. Não, tem que praticar a palavra, amém? O Espírito Santo que revelou a palavra é o mesmo Espírito Santo que está dentro do teu carro lá. É o mesmo Espírito Santo que vai estar na hora da tribulação na empresa, porque senão você vai sair dando porrada em todo mundo lá, entendeu? Achincalhando todo mundo, falando palavrão à torta e à direita, não é? É ou não é? Sim. Não é o que a gente vê muito por aí? Então aqui está falando sobre a postura, meu irmão, postura, testemunho, amém? Aqui está falando de prática externa. Limpem as mãos também está falando de coisas externas, não está falando do coração, não está falando de conceito, muda a mente. Agora Deus está falando, mudem a prática, estabeleçam a prática de vocês em mim, porque meu irmão, não há quem possa contestar uma vida bíblica. Quando você está na palavra, não tem ninguém, só caluniador e difamador que vai levantar a boca contra você, mas ninguém vai poder contestar, porque não vão poder dizer, não está vivenciando o que a palavra declarou, não está fazendo o que a Bíblia declarou, ele não está, ou ela não está obedecendo a voz de Deus. Não vão poder, porque você tem uma vida pautada nas Escrituras Sagradas, de maneira prática, amém? Ame ao Senhor de todo o seu coração, de todo o seu entendimento, de toda a sua força. Ame ao próximo como a si mesmo. Você pode servir as pessoas falando, testemunhando e agindo em prol delas. Você tem que ser obediente às autoridades. Você tem que amar a sua esposa e amar o seu marido. Você tem que amar os seus filhos. Você tem que amar as autoridades constituídas e obedecê-las, porque isso agrada a Deus. Se você tiver essa postura, meu irmão, você terá uma vida irrepreensível. É isso que faz a gente ser aquilo que o apóstolo Paulo chama homem espiritual, que a tudo discerne, e ele mesmo não é discernido, ou seja, ele já descobre antecipadamente onde ele pode errar. Então o que ele faz? Ele já se arrepende, ele já muda de postura para não ser questionado, para não ser apontado, entende? Então eu e você não estamos livres de pecar, mas eu e você, se estivermos na retidão do Senhor, podemos ser os primeiros a levantar a nossa mão e dizer assim: eu me arrependo, Senhor, porque eu descobri hoje pela Tua palavra que eu estou enganado, eu estou errado, eu não estou praticando as Escrituras Sagradas, e eu estou num caminho de engano, e esse caminho de engano está me deixando longe do Senhor, e se o Senhor voltar eu posso ficar, e eu não quero, aleluia, amém. Eu quero subir com o Senhor, amém? Então não tem falácia, é prática. Fé também precisa ser prática, porque dentro dessa situação de purifiquem, limpem as vossas mãos, pecadores, não está só falando da palavra, mas ter uma atitude prática quanto à fé. Tiago capítulo de número 2, versos 14 ao 17, leiam comigo aí. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Você prova que está alinhado com Deus através da sua prática. Novamente falando aqui, a fé em forma prática. A fé em forma prática concorda com o negue-se a si mesmo. A fé em forma prática concorda com aquele que perder a sua vida ganhará, mas o que ganhar vai perder. A fé em forma prática combina com agora já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e esse viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e a si mesmo se entregou por mim. Aleluia. Entende?
A fé prática, ela sempre tem como primazia renunciar às suas vontades para fazer a vontade daquele que nos ama, a vontade daquele que deu a sua vida, a sua própria vida por mim e por você na cruz do Calvário. Senhor Jesus. Então, eu penso que a gente tem que, o que o Tiago está dizendo aqui, basicamente é parar de falar e fazer, botar em prática. Só falar não adianta. Eu te amo, irmão. Aí quando o irmão pisa na bola com você, fala assim, não gosto desse irmão aí, porque esse irmão aí pisou na bola comigo. A pessoa, se Jesus fizesse isso com você. Eu amo o Senhor, mas o Senhor está me pedindo essa coisa aqui para dar para aquele irmão, para dar para a igreja. Não, isso aqui é muito. É muito. Deixa eu te lembrar uma coisa, já passou o ofertório, graças a Deus a gente não vai tirar a oferta de novo, né? Fica tranquilo, mas eu preciso ensinar isso para você. Quando o Espírito Santo falar no teu coração, dar, provém da essência de Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Então dar está sempre na direção de Deus. Entregar é sempre algo que Deus é que toca no meu e no seu coração. O diabo nunca vai dizer assim, dá, abençoa, entrega em nome de Jesus. Ele não vai fazer isso não. O nome de Jesus na boca dele queima, entendeu? Então ele vai falar, não, isso aí é muito para você, olha, não fale nada com a sua esposa, não, é tudo não, para o diabo é não, porque ele não quer ver você feliz, ele não quer te deixar ser feliz, entendeu? Porque você estabelece a sua fé em Deus. Estão entendendo? Fé tem que ser prática. Se não tiver associado com prática, a sua fé é morta. E aí, isso não indica que você está alinhado com Deus. Pelo contrário, pode estar muito longe. Pastor, eu sou um homem cheio de fé. Tenho uma casa própria, tenho um carro legal, moro no Japão, ganho meu visto permanente. E aí? O que isso vai fazer diferença na eternidade? Isso não é fé, irmão. Isso aí é misericórdia de Deus. É só misericórdia. Fé, aquilo que você faz aqui, pode contribuir no mundo espiritual. Amém. Fé é sempre algo que cumpre um propósito de Deus mais elevado do que o que você está no natural, ou seja, sobrenatural. Então você vai levar alguém a ver Deus como Deus da vida dela, como Deus que pode servir, como Deus que pode amar, como Deus que pode entregar a sua própria vida. É isso. Estão indo comigo? Aleluia. E aí, dentro desse ponto ainda, limpar as mãos pecadores. Porque quando a gente fala de limpar as mãos, a gente também está falando de uma prática que a gente estabelece a partir das nossas opiniões, das nossas convicções. E aí eu quero levar você para o capítulo de número 3 de Tiago. Porque o Tiago está falando dentro dessa perspectiva ainda. Capítulo 3, versículo 6. Olha o que diz aí. Assim também, a língua é um fogo e um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso da sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Então veja que o apóstolo Tiago está falando a respeito da língua, e não é da língua ao órgão, mas das palavras que soam a partir da nossa boca, dos comentários, das afirmações infundadas, do troca-troca de notícia para lá, informação de cá, que também nos leva a nos contaminar e contaminar outros. E meu irmão, se há uma situação onde a boca das pessoas não para de funcionar diante de pressões. Diante de pressões e confinamentos, a boca das pessoas, porque elas não podem andar, elas não podem fazer, então vai funcionar o quê? A boca. E o que eu estou vendo por aí de treta evangélica,
Só a graça de Deus. Então eu quero te avisar, meu irmão. Não entra nessa onda. Não entra nessa onda que você vai se contaminar. Porque onde há partidarismo, Deus não está no meio. Estão entendendo? Eu sou daquele, eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu sou de todo mundo, mesmo de Jesus? Não, querido. Eu e você precisamos ser de Jesus, precisamos ser da palavra. Amém? Não é porque o pastor X, que é renomado, tem um monte de like lá, que você vai na onda dele. Não. A nossa onda é aqui, ó. A nossa onda é a onda do Espírito. Amém? Nossa onda é da palavra, deixa eles brigando pra lá. Você não se mete no barraco deles, não. Certo? Não faz um conjuminadinho lá, não. Viu? Não puxa um telhadinho pra você do lado do barraco do outro, não. Seja propagador da paz. A Bíblia diz, no que depender de vós, tendes paz com todos os homens. A única situação que você não pode ter paz, e nem associação, é com o pecado. A Bíblia diz em Efésios capítulo de número 5, que nós precisamos reprovar as obras do diabo, as obras das trevas. Mas as obras, não vai ficar falando mal, não vai ficar gastando tempo da sua fala, que deve ser celestial, que deve ser exemplo. A sua palavra tem muito poder, gente. Tem ou não tem? Se você fizer uma matemática muito rápida, qual é o mecanismo pelo qual você e eu somos mais influenciados durante o nosso dia a dia? Pela palavra, que soa os nossos ouvidos. Eu não estou dizendo a palavra de Deus, estou dizendo qualquer palavra que a gente coloque os nossos ouvidos em demasia. Então, se você colocar os teus ouvidos na palavra que o outro está falando mal do chefe, daqui a pouco você vai estar falando mal do chefe. Se você coloca o ouvido naquele que está falando mal do outro porque o outro o aborreceu, você vai ficar com esse episódio do aborrecimento, mas quando os dois se acertarem, você não vai saber da história e você vai continuar ainda aborrecido com aquele que você ouviu falar mal. Então você tem que ser o primeiro a dizer, não, querido, olha, eu estou dizendo para você uma coisa, sério aqui, ó, sério, todo o meu coração para você, te amo, mas isso aí eu não quero ouvir, não. Isso aí não é do feitio da palavra de Deus, irmão. Vamos melhorar, vamos crescer. Amém, pessoal? Crescer. Não quero ficar dando ouvido desses negócios, não. Porque a minha vida está repleta de paz, porque eu tenho ouvido a voz do meu Senhor. Então é isso que eu tenho que praticar. Porque aquele por quem você é influenciado, você vai usar essa mesma influência para liberar como influência para outros. Então veja que você está recebendo um monte de palavras amargas. Você vai liberar palavras amargas. Você está recebendo um monte de palavra de condenação. Você vai condenar. Você está recebendo um monte de palavras que ferem, ou a você ou a outro. Você vai ferir, porque quem está ferido, fere. Então observa, meu irmão, o relacionamento dentro de casa. Observa o relacionamento fora de casa. Observa o comportamento. Talvez esteja sendo influenciado muito pelo que você ouve. Eu estou falando como pastor aqui, porque eu preciso me vigiar. Porque eu repetidas vezes já disse aqui para você, minha casa, gente, eu entro na minha casa é um oásis. É meu oásis de paz, eu faço no meu lar um oásis de paz. Se você não faz o seu, aprenda essa lição. Desconecta das coisas. Tudo aquilo que você viveu, particularmente no seu dia, deixa fora da tua casa. Dentro é você e sua casa, você e sua família. Então ali você não tem que pegar as coisas lá dos relacionamentos interpessoais com empresa, com chefe, com quem quer que for, e despejar no povo ali, vai contaminar. Então você tem que manter o teu oásis protegido, amém? Amém. Então às vezes eu chego, eu sou pastor dentro e fora da minha casa, com certeza. Então dentro da minha casa eu recebo um monte de coisa. Eu recebo mensagem, eu recebo telefonema, mas eu me pré-programo. Eu digo, Senhor, essa história é dessa pessoa, ainda que eu tenha compaixão dela, eu não tenho que levar essa situação para ela. Eu não tenho que carregar essa situação para ela. Entende? Cada um levará o seu próprio fardo. Está escrito na Bíblia, em Gálatas, capítulo de número 6, se eu não me engano é versículo 6. 6. Cada um levará o seu próprio fardo. Por quê? Porque o nosso fardo a gente só pode trocar com Jesus. Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e em mim achareis descanso para vossas almas.
Então é com Jesus que você tem que trocar o seu fardo. O meu não, né? O meu eu tenho que trocar com Jesus. Agora, lembrando disso, às vezes você ouve, e como igreja, nós também temos que notar isso. Você está vivendo um momento especial que Deus está promovendo para você, correto? Amém. A Bíblia diz, chorai com os que choram e alegrai-vos com os que se alegram, tudo bem? Eu não estou contrariando as escrituras, mas eu quero fazer você ter sensatez, porque tem muito choro que não vale a pena ser chorado, gente. Tem muito choro que ao invés de você chorar com a pessoa, você deveria ser um referencial de encorajamento para ela. Amém. Porque eu não quero aqui fazer nenhum tipo de distinção, mas às vezes tem uns choros nossos são manhosos, né? Sim. Tem ou não tem? Bastante. Tem uns choros nossos são mimimi. A gente sabe que está na palavra, mas a gente está chorando demais. E a Bíblia diz que esse choro Deus não leva, essas lágrimas Deus não leva, que são lágrimas em vão. Entende? Então quando é choro justo, você chora junto com a pessoa. Mas normalmente, meu irmão, ó, presta atenção no que eu vou te dizer. Ó. Normalmente quando você está num tempo de alegria, Satanás também promove situações para roubar você por conta dessas influências. Então não se deixe influenciar, porque a alegria do Senhor, que é a tua força, sobre como um motivo de glória para Deus. Você não vai ficar chorando o tempo todo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem logo ao amanhecer, diz a palavra. Então se você ficar para sempre chorando, você vai se afogar no mar de lágrimas. Então eu digo a você, nesse último ponto aqui dentro dessa perspectiva, quem é que está te influenciando? Qual palavra que está te influenciando? Qual palavra que está saindo da sua boca para influenciar? De que forma que está saindo? Você está desmotivando a pessoa que está do seu lado? Você está colocando peso sobre ela? Tem que deixar Deus fazer uma varredura no teu coração, que é para onde a gente vai agora. Porque o versículo 8 lá do capítulo 4 fala a esse respeito. Indecisos, purifiquem o coração. Então, eu falei de mãos, limpar as mãos, algo externo. Uma prática. Agora eu vou falar de essência, porque é o que o apóstolo Paulo está dizendo. O apóstolo Tiago está falando. Ele está falando, acheguem-se a Deus, porque à medida que vocês se achegam, Deus se revela quem vocês são. Acheguem-se a Deus, então as mãos de vocês vão ser vistas em pecado, em situações que precisam ser mudadas. Falta de prática da palavra, falta de fé prática, falta de palavra conduzida pelas escrituras sagradas, e aí vai indicar que precisa ser mudada a essência. O coração tem alguma coisa para mudar, então precisa purificar o coração. Coração purificado é um coração que compreende-se pela Bíblia, um coração que não tem mistura, um coração que não tem divisão. Por exemplo, um pastor antigo dizia que há uma diferença entre limpo e puro. E é uma diferença muito clara da gente ver. Por exemplo, uma limonada. Você faz uma limonada bem gostosa, com um limãozinho bem verdinho, daquele Tahiti bonito, né? Aí você põe uma água potável, ela dá até sede agora, né? Aí o que acontece? Você espreme tudo, aí faz, e tá lá com aquele copo bonito. Aí eu pergunto, está limpo ou está puro? Olha lá, ó com que balança, né? Está limpo ou está puro? Só limpo, não está puro. Porque tem uma mistura. Tem o limão com a água. Então tudo aquilo que tem mistura não pode ser dito puro. Entende? Tem alguns sucos que eu até brinco, né? 100% puro. Sim, puro, vou acreditar. Tem acidulante, tem conservante, tem corante, tem tudo mais um pouco, é 100% puro. Maravilha. A nossa vida precisa ser assim. Nós precisamos distinguir o que é limpo e o que é puro. Você pode ter uma vida limpa. Você pode ter uma vida limpa do pecado. Você pode ter uma vida consagrada. Mas como eu disse agora há pouco, você começa a dar ouvido para as conduções do mundo, para assuntos políticos, para assuntos, digamos assim, ácidos no meio evangélico nesses dias, para assuntos injustos, e aí você começa a aderir, de pouquinho em pouquinho, você está colocando o quê? Gotas de acidez, você está colocando gotas de injustiça, gotas de sal,
gotas de vinagre, né? Você está misturando no seu coração e, portanto, você deixou de ser puro. Vou dar um exemplo. A pessoa, por exemplo, ela é uma pessoa muito temente a Deus. Ela vem para a igreja, ora, ela está disposta a fazer o trabalho de Deus, ela está sempre aqui no horário, né? Diácono Sassi, glória a Deus pela sua vida, né? Aí o que acontece? Ela está sempre ali firme. Mas aí, no coração dela, ela está sempre predisposta a não acreditar nos irmãos. Ela está limpa? Sim. Mas pura não. O coração dela está dividido. Imagina o seu pastor aqui falando para você. Se você não atenta para esse fato, aquilo que se diz de outros pastores lá fora, acaba acontecendo o que com o pastor daqui de dentro? A mesma coisa. Então, se ele não presta, daqui a uns dias você está com o coração dividido, eu também não presto para você. E aí? Os 20 e quase 1 anos que a gente tem de ministério vai para lá do lixo? O meu casamento de 25 anos vai para a lata do lixo? Meus 2 filhos adultos na santidade, na presença de Deus, vai para a lata do lixo? Essa história acaba? Como que é isso aí? Entende o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para você que está na internet também. Toma conta disso, porque você anda criticando o teu pastor aí, ó, amaldiçoando o teu ministério, porque você está vendo um monte de coisa aí na internet, que é boas vistas aos olhos, mas o seu coração está dividido, volta para o Senhor. Vai orar, vai agradecer a Deus pelo teu pastor, pela tua pastora. Vai agradecer, não precisa da tua igreja não. É ou não é? Não abandona o barco não. Todo mundo passa por pressões, mas eu preciso ter um coração puro. Coração puro que vai me levar a Deus. Amém? Um coração puro que vai me fazer chegar na glória de Deus. Porque, eu repito, não são as atitudes que vão fazer você ser tido como alguém conceituado para ir para o céu, mas a sua essência, o seu coração. Porque se você observar na Bíblia, Deus sempre passa com os seus olhos a procurar pela terra aqueles cujo coração é totalmente dele. Um coração puro, repita comigo, um coração puro é um coração íntegro, é um coração que ama a Deus sobre todas as coisas e é o próximo com a si mesmo. É um coração íntegro, irmão. Então, o seu coração está sendo íntegro? Então, pensa nisso. Então, coração aqui tem a ver com mentalidade consagrada, com firmeza de propósito. Coração, então, coração puro não tem nada a ver com divisão, com indecisão, com incredulidade. Estão pegando a ideia aí, irmão? Amém. E aí, Tiago capítulo de número 1, versículos 6 e 8, volta lá comigo, por favor. Porque vocês vão ver a palavra de Tiago. Peça-a, porém, com fé, sem nada duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal pessoa que receberá coisa alguma do Senhor, pois tem mente dividida e é instável em tudo o que faz. Então, se você não tem firmeza de propósito, você não vai viver em paz. Porque Isaías capítulo 26, versículo 3 diz que o Senhor conservará em perfeita paz aquele cujo o propósito é firme, cuja mente não é dividida. Então você não vai gozar de paz no momento de pressão ou fora dela. Você e eu precisamos ser referências de Deus para esse povo que está dividido aí fora, meu amado. Amém. Deus está chamando você, se aproxime dele, limpe as vossas mãos e purifiquem os vossos corações. Hoje é o dia de dizer, Senhor, eu me arrependo. Hoje é o dia de dizer, eu quero conserto contigo. Eu não quero mais ver uma vida dividida. Eu não quero hoje estar na igreja. Passa 2, 3, 4, 5 semanas não estou mais na igreja. Não, querido, é firmeza com Jesus. É andar com Ele, por meio dele. É isso que diz a palavra. Porque a vida dividida, como diz o próprio Senhor Jesus em Mateus, no capítulo de número 22, ele fala que o reino dividido não prospera, e casa que está dividida vai cair, vai ruir. Se a sua vida estiver dividida,
você não vai prosperar. Você pode ser o melhor funcionário da tua empresa, você pode ser bom em investimento, você pode ser bom em matemática, você pode ser o cara que mais economiza e que faz bem bom uso das suas finanças. Você não vai prosperar, porque a sua mente é dividida e daqui a pouco você vai tomar um tombo, daqui a pouco o teu coração vai te enganar. Firma o teu coração em quem é Deus, firma o teu coração na palavra do Senhor. E aí, Tiago, capítulo 4, versos de 1 a 4, diz assim, ó: de onde procedem as guerras e brigas que há entre vocês? De onde, senão dos prazeres que estão em conflito dentro de vocês? Vocês cobiçam e nada têm, matam e sentem inveja. Porque esse termo está lá no capítulo 3, versículo 16, que onde há cobiça e sentimento ou espírito faccioso dividido, aí há toda sorte de confusão e destruição. Olha isso, onde há inveja e espírito dividido, aí há toda sorte de confusão e destruição. É terrível. E aí continua o texto: nada podem obter, vivem a lutar e a fazer guerras, nada têm, porque não pedem e não recebem, porque pedem mal, isso quer dizer, fora da vontade de Deus, para esbanjar em seus prazeres. Gente infiel, vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, se torna inimigo de Deus. Ou vocês pensam que é em vão que a Escritura diz: é com ciúme que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós. Eu faço menção de uma outra perspectiva desse texto, né? Lá o versículo último que fala que é com ciúme que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem em si, né? É uma tradução que também diz respeito a que o Espírito que Ele colocou em nós é tão zeloso pela nossa vida que tem ciúmes de nós. Isso quer dizer, nos quer só para Ele, não divididos. Porque a divisão também representa como que adultério, gente, como infidelidade. Então, quando eu coloco o meu coração nas coisas deste mundo apenas, para me servir, para me agradar, e aí Deus me pede alguma delas como sacrifício, e eu estou com o meu coração dividido, o que eu vou fazer? Eu vou atender a Deus na primeira? Eu vou ficar batendo com Deus, eu vou ficar tentando a Deus, eu vou ficar de mimimi com Deus. Talvez hoje Deus esteja te pedindo alguma coisa que você está vendo na televisão. Deus esteja te pedindo a sua rede social, que não está te fazendo bem. Deus esteja te pedindo para você parar de falar e agir mais. Deus está te pedindo para você, ao invés de criticar, agir em amor. Porque a situação muda quando a gente age em amor. A gente semeia para colher. Mateus capítulo 7, versículo 12 diz que tudo, pois, quanto quereis que os homens vos façam, façam vocês a eles. Porque essa é a lei dos profetas. Então muitas vezes a gente está numa posição de juiz, quando nós deveríamos estar numa posição de graça, irmãos, de misericórdia, porque essa é a posição de Jesus. Jesus não veio para julgar o mundo, mas veio para que o mundo fosse salvo por Ele. Então eu e você fomos chamados para isso. Aleluia. O problema é deles, não quero nem saber, eu estou aqui, estou ganhando meu dinheiro, está tudo bom. Beleza. Lembra que Deus não deixou a gente ser confinado, não porque somos bons, por simples misericórdia de nós. É verdade, Jesus. Então vamos dar tempo para Ele. Amém, sim. Tem muita gente que está dividida no que diz respeito a relacionamento com Deus. Está se relacionando muito mais com as coisas do coração humano, da vida material, do que da vida espiritual. A igreja tem o papel de fazer convocações, mas a igreja não pode lançar você para vir. A igreja tem o papel de dar estratégias para você servir a Deus de todo o teu coração, mas a igreja não pode fazer você, não pode pôr cabresto em você, entendeu? Então precisa haver uma colaboração, uma cooperação dos crentes no Senhor Jesus. O mundo precisa disso, irmãos, porque senão a verdade é que nós estamos divididos. E aí eu concluo que nós não estamos percebendo nada.
e continuamos cegos, pobres e nus, precisando do Senhor, mas fazendo pouco caso dele. E aí as nossas lamparinas não estarão acesas mesmo. Quando ele voltar, ele nos pegará em trevas e nós não vamos poder desfrutar da vinda do Senhor para as bodas do Cordeiro. E aí eu encerro com a própria palavra do apóstolo Tiago no capítulo 5 agora, versículos de 7 a 9. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito Santo está dizendo à igreja. Portanto, irmãos, ele não está falando para a gente lá de fora, está falando para a gente de dentro. Portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês perseverantes, pacientes, e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor, continue, está próxima. Deu para perceber? Porque é que nós não podemos ficar parados. Deu para perceber porque que o mundo parou e nós não fomos parados. Vamos nos ajustar ao Senhor. Vamos buscar o Senhor de todo o nosso coração. Vamos buscar o Senhor para uma prática de vida com Ele. Principalmente, eu vou recomendar a vocês. Nós temos aí cerca de 200 Bíblias japonesas. Quase 200, pouco mais, pouco menos, porque alguns já pegaram. Eu vou deixar essas Bíblias lá na frente e vou pedir para que um casal de diáconos esteja ali oferecendo essas Bíblias para nós levarmos aos japoneses nesses dias. Essas Bíblias estão tanto em inglês quanto em japonês, são bilíngues. E nós precisamos pulverizar essas Bíblias nas mãos dos japoneses. Então cada um aqui tem um desafio de levar pelo menos uma Bíblia dessa, ou até duas, para você bater na porta do seu vizinho, do lado esquerdo, do lado direito, e falar do amor de Jesus. Falar, nessa Bíblia aqui, tem a receita para você não ficar debaixo de medo, tem a receita para você encontrar refúgio e paz no teu coração. Então eu quero deixar essa palavra, e aí você pode deixar alguns textos da Bíblia que você gosta no Novo Testamento, e você colocar lá, para os japoneses entenderem que essa palavra é para a vida deles e que eles precisam receber a Jesus. Entrega a sua mobilização em santidade, em oração, se colocando à disposição para orar pelos teus vizinhos, pelos teus colegas de trabalho, já vai começar a fazer uma diferença. Você vai ter uma experiência com Deus neste tempo em que o mundo parou, mas nós não paramos. A igreja está ativa, meu irmão. A igreja de Jesus, que somos eu e você, está ativa. Vamos ficar em pé. Vamos orar. Senhor, eu tenho compreensão de todo o meu coração que nós não viemos por acaso nesse lugar, que o Senhor preparou esse dia para nós hoje, que o Senhor está fazendo a tua obra, que o Senhor está promovendo uma série de ajustes no nosso coração, no nosso espírito, e eu estou orando para que, a partir do processo de convencimento do Senhor no coração desse meu irmão, dessa minha irmã, que os trouxe aqui para fazê-los entender que nós precisamos nos achegar ao Senhor, limpar as nossas mãos e purificar o nosso coração, é para que o Senhor, quando voltar, não nos pegue desprevenidos, não nos pegue dormindo, Senhor. E por um outro lado, faça-nos referenciais para muita gente. Mas nós não poderíamos sair daqui sem antes nos arrepender. E eu estou conclamando você fazer a sua oração de arrependimento, irmão. É dias que nós precisamos nos arrepender. Igreja, nós precisamos nos arrepender, igreja. Nós não somos bons em si. A misericórdia e a graça do Senhor é que nos está fazendo vencer esse momento. Nós precisamos
voltar o nosso coração para o Senhor e reconhecer que nós precisamos nos ajustar com a sua palavra, viver a vida plena do Senhor. Nós precisamos chorar e lamentar, porque foi essa a recomendação que o apóstolo Tiago deu no versículo 9 e no versículo 10. Chorai e lamentai, clamai ao Senhor por arrependimento, quebrante os corações. Nós precisamos, Senhor, desse arrependimento, nós precisamos dessa postura, nós precisamos mudar a nossa prática, nós precisamos tomar cuidado com a nossa língua, nós precisamos tomar cuidado, Senhor, com a nossa postura, nós precisamos ajustar a tua vontade, Senhor. Não pare de orar, que eu tenho certeza que essa é a sua hora. Se Jesus voltar hoje, o que será da nossa vida se nós não nos arrependermos? Senhor, em nome de Jesus, rega-nos agora. E eu quero deixar você pelo menos uns 2 minutos orando aí. Vamos orar, igreja, vamos orar, vamos clamar o sangue de Jesus sobre a nossa vida, ajustando-nos com a vontade plena de Deus, tornando o nosso coração íntegro, tornando o nosso coração maleável, tornando o nosso coração puro e não misturado e não dividido. Em nome de Jesus, Senhor, entra, vem agora, Senhor, sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre a minha vida, sobre essa igreja. Vem, Senhor, sobre estas famílias, venha sobre filhos, venha sobre filhas. Senhor, nos aprume a tua vontade, nos aprume e nos alinhe a tua vontade. Nós queremos, Senhor, mais do que estar fortes contra o coronavírus, nós queremos estar preparados para a tua vinda que é certa, que será repentina. Portanto, Senhor, se o Senhor nos chama a atenção neste dia, nós ousamos dizer: vamos seguir esse conselho do teu irmão, do nosso irmão Tiago. Oramos, Pai, de todo o nosso coração, como maridos. Eu tenho certeza que as esposas também oram aqui. Oramos como pais, Senhor. Oramos como servos, como filhos. Oramos como empregados, como patrões. Oramos pedindo a tua clemência, a tua misericórdia. Oramos, Pai, pedindo para que o Senhor converta o coração daqueles que estão vacilantes na fé, aqueles que ora estão firmes, mas quando o Senhor de alguma forma pede alguma coisa, eles já não estão mais firmes. Meu Deus, nós precisamos parar com isso. Nós precisamos voltar aos dias dos profetas. Nós precisamos voltar aos dias dos apóstolos, que eram marcados pela firmeza, pela constância da sua fé. Vem sobre nós, som do nosso coração, som do nosso coração. Pois a tua glória
saindo da sua zona de conforto, saindo da sua zona de esconderijo e se expondo ao Senhor. Você que quer renovar a sua postura de fé, você que quer retomar a sua vida íntegra com Deus, porque de alguma razão, eu não sei, mas Deus o sabe, você andou longe, sua fé foi se esfriando, você foi sendo conduzido por essas coisas todas que estão acontecendo e nem percebeu que estava apagando, que estava murchando. Quando a Bíblia diz que a palavra do Senhor permanece para sempre. Então nós vamos cantar, igreja. Nós vamos cantar e eu quero que você se sinta livre para vir à frente. Quero orar com você, para concordar que você não vai sair daqui da mesma forma como você entrou. E você não vai viver mais isso nunca mais. Você vai dar um passo para uma novidade de vida que o Senhor tem para você. Você que está aí agravado, você que está impedido, está se sentindo como que um peso nas suas costas que não permite você avançar para o Senhor e mergulhar. Sai agora daí em nome de Jesus. Eu ouso dizer pelo poder do nome de Jesus, saia agora daí. Enquanto há tempo, buscai o Senhor, enquanto se pode achar, invocai-o, enquanto Ele está perto, diz o profeta. Então nós vamos cantar de novo e eu quero ver você aqui. Eu quero ver você aqui sem nenhum impedimento, sem nenhuma dor, sem nenhuma dificuldade, sem nenhuma vergonha, porque nós não temos vergonha de estar na presença de Deus. E eu vou me prostrar junto com você. Tu és tudo que eu mais quero. Meu Deus, chama o teu povo, Senhor.